dando continuidade à leitura do livro do Dr. Winnicott chamado O Ambiente e os Processos de Maturação. Nós vamos entrar agora num terceiro texto dessa coletânea, um texto de 1960, chamado Teoria do Relacionamento Paterno-Infantil. O tema principal deste estudo pode talvez ser melhor ventilado através de uma comparação do estudo da infância com o estudo da transferência psicanalítica. Nunca será demais ressaltar que minha exposição se refere à infância e não primariamente à psicanálise. A razão pela qual isso deve ser compreendido leva à base desse tema. Se esse estudo não contribuir construtivamente, então ele só poderá aumentar a confusão existente sobre a importância relativa das influências pessoais e ambientais no desenvolvimento do indivíduo. Na psicanálise, como a reconhecemos, não existe trauma que fique fora da onipotência do indivíduo. Tudo fica eventualmente sob controle do ego, tornando-se por isso relacionado ao processo secundário. O paciente não é auxiliado se o psicanalista diz, abre aspas, sua mãe não é suficientemente boa, fecha aspas. Abre aspas, seu pai realmente o seduziu, fecha aspas. Abre aspas, sua tia o abandonou, fecha aspas. As mudanças ocorrem na análise quando os fatores traumáticos entram no material psicanalítico no jeito próprio do paciente e dentro da onipotência do mesmo. As interpretações que podem mudar coisas são aquelas que podem ser feitas em termos de projeção. O mesmo se aplica a fatores benignos, fatores que levaram à satisfação. Tudo é interpretado em termos do amor e da ambivalência do indivíduo. O analista fica preparado para esperar um longo tempo a fim de estar em posição de fazer exatamente esse tipo de trabalho. Na infância, contudo, coisas boas e más acontecem à criança que estão bem fora do âmbito da mesma. Na verdade, a infância é o período em que amealhar fatores externos para dentro da área da onipotência da criança está no processo de formação. O auxílio do ego no do cuidado materno possibilita ao lactante viver e desenvolver, a despeito de não ser capaz de controlar ou de se sentir responsável pelo que de bom e mal ocorre no ambiente. Os acontecimentos desses estágios iniciais podem ser vistos como perdidos através do que denominamos mecanismos de repressão. Não podendo, portanto, os analistas esperar encontrá-los como resultado do trabalho que reduz as forças de repressão. É possível que Freud estivesse tentando prever esses fenômenos quando usou o termo repressão primária, mas isto está aberto ao debate. O que é certo é que os temas sob discussão aqui tiveram de ser tidos como certos por muito tempo na literatura psicanalítica. Voltando à psicanálise, afirmei que o analista está preparado para esperar até que o paciente se torne capaz de apresentar os fatores ambientais em termos que permitam sua interpretação como projeções. Nos casos bem escolhidos, este resultado vem da capacidade do paciente de confiar, que é redescoberta na consistência do analista, na situação profissional. Algumas vezes, o analista precisa esperar um tempo muito longo e, no caso que é mal escolhido para a psicanálise clássica, é provável que a consistência do analista seja o fator mais importante, ou mais importante do que as interpretações, porque o paciente não experimentou tal consistência no cuidado materno na infância,
e se tiver de utilizar essa consistência, terá que encontrá-la pela primeira vez no comportamento do analista. Isso pareceria ser a base para a pesquisa do problema do que o analista pode fazer no tratamento da esquizofrenia e outras psicoses. Nos casos borderline, o analista nem sempre espera em vão. Com o passar do tempo, o paciente se torna capaz de utilizar as interpretações psicanalíticas dos traumas originais como projeções. Pode mesmo acontecer que seja capaz de aceitar o que é bom no ambiente como uma projeção simples e estável de elementos emergentes que se originam de seu próprio potencial herdado. O paradoxo é que o que é bom ou mal no ambiente do lactante não é de fato uma projeção, mas a despeito disso, é necessário para o lactante se desenvolver sadiamente, que tudo lhe pareça sê-lo. Aí encontramos a onipotência e o princípio do prazer em operação, como devem estar, certamente, na mais tenra infância. E a esta observação podemos acrescentar que o reconhecimento de um não-eu verdadeiro é uma questão de intelecto. Pertence à extrema sofisticação e à maturidade do indivíduo. Nos escritos de Freud, na maior parte das formulações referentes à infância derivam do estudo de adultos em análise. Há algumas observações de crianças, o material do rolo de algodão, de 1920, e há a análise do pequeno Hans, em 1909. À primeira vista, pareceria que grande parte da teoria psicanalítica trata da primeira infância e da infância. Mas, em certo sentido, pode-se dizer que Freud negligenciou a infância como um estado. Isto é apresentado em uma nota de rodapé em Formulations in the Two Principles of Mental Functioning, em 1911, página 220, em que ele demonstra que se dá conta de estar se desviando das coisas que estão em discussão neste estudo. No texto, ele traz o desenvolvimento do princípio do prazer ao princípio da realidade, seguindo seu curso habitual de reconstruir a infância a partir dos pacientes adultos. E a nota prossegue, abre aspas, objetar-se-á, com razão, que uma organização que era escrava do princípio do prazer e negligenciava a realidade do mundo externo, não se poderia manter viva pelo mais curto espaço de tempo, de modo que não poderia chegar a existir de modo algum. O emprego de uma ficção como essa é contudo justificado quando se considera que o lactente uma vez que se inclua nele o cuidado que recebe da mãe, quase que concretizam um sistema psíquico desse tipo. Fecha aspas. Aqui, Freud paga inteiro tributo à função do cuidado materno, e pode-se presumir que ele deixou de lado esse assunto porque não estava preparado para discutir suas implicações. E a nota continua. Abre aspas. Ele provavelmente alucina a satisfação de suas necessidades internas. Revela seu desprazer quando há um aumento do estímulo e uma ausência de satisfação pela descarga motora de berrar e espernear com seus braços e pernas, e então experimenta a satisfação que tinha alucinado. Mais tarde, como criança mais velha, aprende a empregar estas manifestações de descarga intencionalmente como método de expressão de sentimentos. Desde que o cuidado posterior das crianças está modelado no cuidado dos lactentes, a dominância do princípio do prazer pode realmente vir a ter fim somente quando a criança atingiu separação psíquica completa de seus pais. Fecha aspas. As palavras, abre aspas, desde que se inclua nele o cuidado que recebe de sua mãe, fecha aspas, têm grande importância no contexto deste estudo. O lactente e o cuidado materno juntos formam uma unidade.
Certamente, se vai se estudar a teoria do relacionamento paterno-infantil, tem que se chegar a uma decisão sobre esses assuntos, que se relacionam com o sentido real da palavra dependência. Não é suficiente que se reconheça que o ambiente é importante. Se vai haver uma discussão da teoria do relacionamento paterno-infantil, então nos dividimos em dois grupos se há aqueles que não concordam que nos estágios iniciais do lactente este e o cuidado materno pertencem um ao outro e não podem ser separados, e essas duas coisas, o lactente e o cuidado materno, se separam e se dissociam na normalidade. E normalidade, que significa tantas coisas em certo sentido, significa a separação do cuidado materno de algo que nós então denominamos lactente ou o início de uma criança em crescimento. Esta ideia é abrangida pelas palavras de Freud no fim da nota de rodapé. Abre aspas. A dominância do princípio do prazer pode realmente chegar a um fim somente quando a criança atingiu uma separação psíquica completa de seus pais. Fecha aspas. A parte intermediária dessa nota será discutida num parágrafo posterior, onde se sugerirá que as palavras de Freud aqui são inadequadas e desorientadoras em certos aspectos, se tomadas para se referirem ao estágio mais precoce. A palavra infante. Neste estudo, a palavra infante ou lactente será usada para se referir a criança muito nova. É preciso dizer isto porque nos escritos de Freud, a palavra algumas vezes parece incluir a criança até a passagem do complexo de Édipo. Na verdade, a palavra infante significa sem fala, infans, e não é inútil pensar na infância como a fase anterior à apresentação das palavras e uso das palavras como símbolos. O corolário é que ela se refere à fase em que o infante depende do cuidado materno, que se baseia na empatia materna mais do que na compreensão do que é ou poderia ser verbalmente expresso. Esse é essencialmente um período de desenvolvimento do ego, e a integração é o principal aspecto desse desenvolvimento. As forças do id clamam por atenção. De início, elas são externas ao lactente. Normalmente, o id se torna aliado a serviço do ego, e o ego controla o id. De modo que as satisfações do id fortalecem o ego. Isto, contudo, é uma conquista do desenvolvimento normal e na infância há muitas variantes dependentes da falha relativa desta conquista. Na falta de saúde na infância, conquistas desse tipo dificilmente são atingidas ou podem ser alcançadas e perdidas. Na psicose infantil ou esquizofrenia, o id permanece total ou parcialmente externo ao ego. As satisfações do id permanecem físicas e têm o efeito de ameaçar a estrutura do ego, isto é, até que se organize em defesa de qualidade psicótica. Apoio aqui o ponto de vista de que a principal razão no desenvolvimento do lactente, que faz o lactente habitualmente se tornar capaz de controlar e o ego de incluir, o id é o fato do cuidado materno, o ego materno complementando o ego do lactente e assim tornando-o forte e estável. Com isso, o corre terá de ser examinado e também como eventualmente o ego do lactente se torna livre do apoio do ego da mãe, de modo que o lactente alcança uma separação mental da mãe, isto é, uma diferenciação em um self pessoal e separado. Para reexaminar o relacionamento paterno-infantil, é necessário, primeiro, tentar uma breve exposição da teoria do desenvolvimento emocional do lactente. Histórico.
Na teoria psicanalítica, como se originou a hipótese inicial que se relacionava com o id e os mecanismos de defesa do ego, julgava-se que o id entrava em cena muito cedo e a descoberta e descrição de Freud da sexualidade pré-genital, baseada na sua observação dos elementos regressivos encontrados na fantasia genital em sonhos, eram os aspectos principais da psicologia clínica. Os mecanismos de defesa do ego foram gradativamente formulados. Supunha-se que esses mecanismos eram organizados em conexão com a ansiedade que se derivava da tensão instintiva ou da perda de objeto. Essa parte da teoria psicanalítica pressupõe uma separação do self e a estruturação do ego, e talvez um esquema corporal pessoal. Um ponto da parte principal deste artigo, este estado de coisas não pode mais ser presumido. A discussão se centra ao redor do estabelecimento exatamente deste tipo de coisas, isto é, a estruturação do ego que gera a ansiedade da tensão instintiva ou da perda do objeto. A ansiedade nesse estágio não é a ansiedade de castração ou de separação, ela se relaciona com outras coisas, e é, na verdade, a ansiedade quanto a aniquilamento. A afaníase de Jones. Na teoria psicanalítica, os mecanismos de defesa do ego fazem parte mais da ideia de uma criança que tem independência e na organização defensiva pessoal verdadeira. Nesta fronteira, as pesquisas de Klein acrescentam mais a teoria de Freud ao classificar a inter-relação entre as ansiedades primitivas e os mecanismos de defesa. O trabalho de Klein se refere à infância mais precoce e chama atenção para a importância dos impulsos agressivos e destrutivos que estão situados mais profundamente do que aqueles que são reativos à frustração e relacionados ao ódio e à raiva. Também no trabalho de Klein há uma disseção, das defesas primitivas contra as ansiedades primitivas. Ansiedades que fazem parte do primeiro estágio da organização mental. Splitting, projeção e introjeção. O que é descrito no trabalho de Melanie Klein faz parte claramente da vida do lactente nas fases iniciais e é o período de dependência de que trata esse estudo. Melanie Klein tornou claro que ela reconhecia que o âmbito era importante neste período e de várias formas em todos os estágios. Sugiro, contudo, que seu trabalho e o de seus colaboradores deixaram aberto para consideração superior o desenvolvimento do tema da dependência completa, que é a que aparece na frase de Freud, abre aspas. O lactente, desde que se inclua nele o cuidado que recebe de sua mãe, fecha aspas. Não há nada no trabalho de Klein que vá contra a ideia da dependência absoluta, mas me parece não haver nenhuma referência específica ao estágio em que o lactente existe tão somente por causa do cuidado materno, junto com o qual ele forma uma unidade. O que quero trazer à consideração aqui é a diferença entre a aceitação pelo analista da realidade da dependência e seu trabalho com ela na transferência. Parece que o estudo das defesas do ego leva o investigador de volta às manifestações pré-genitais do id, enquanto que o estudo da psicologia do ego leva-o de volta à dependência, à unidade lactente e cuidado materno. Metade da teoria do relacionamento paterno-infantil se refere ao lactente, e é a teoria da jornada do lactente e da dependência absoluta, passando pela dependência relativa, a independência e, paralelamente, a jornada do lactente do princípio do prazer ao princípio da realidade.
e do alterotismo às relações objetais. A outra metade da teoria do relacionamento paterno-infantil se refere ao cuidado materno, isto é, as qualidades e mudanças na mãe que satisfazem as necessidades específicas e de desenvolvimento do lactente para as quais ela se orienta. Ai, meu Deus. Vou continuar aqui com essa parte A, que vai falar sobre o lactente. Vou ler até aqui. A palavra-chave nesta parte do estudo é dependência. Os lactentes humanos não podem começar a ser, exceto sob certas condições. Essas condições são estudadas abaixo, mas elas são parte da psicologia do lactente. Os lactentes vêm a ser de modo diferente conforme as condições sejam favoráveis ou desfavoráveis. Ao mesmo tempo, essas condições não determinam o potencial do lactente. Este é herdado e é legítimo estudar este potencial herdado do indivíduo como um tema separado, desde que sempre seja aceito que o potencial herdado de um lactente não pode se tornar um lactente a menos que ligado ao cuidado materno. O potencial herdado inclui a tendência no sentido do crescimento e do desenvolvimento. Todos os estágios do desenvolvimento emocional podem ser mais ou menos datados. Presumivelmente, todos os estágios do desenvolvimento têm uma data em cada criança. A despeito disso, essas datas não apenas viriam de criança para criança, mas também, ainda que fossem conhecidas com antecipação, no caso de uma certa criança, não poderiam ser utilizadas para predizer o desenvolvimento real da criança por causa do outro fator, o cuidado materno. Se tais datas, de algum modo, podem ser utilizadas, poderia sê-lo como base para se presumir que o cuidado materno é adequado em aspectos importantes. Isso obviamente não significa adequado somente no sentido físico. O significado da adequação ou inadequação neste contexto é discutido abaixo.